Graça e paz, povo de Deus, gente querida, filhos de Deus comprados pelo sangue da cruz. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez gravando esta live e com o objetivo principal no coração: é alcançar o teu espírito com o infalível evangelho da graça de Deus. Paulo disse: não me envergonho do evangelho, conforme nós vamos ler daqui a pouco, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu preciso que o evangelho esteja vivo dentro de mim. Preciso conhecer as verdades que o evangelho me apresenta. Preciso entendê-las, memorizá-las, deixá-las com que elas reinem dentro do meu coração, até que elas se tornarão a minha própria vida. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Quando este evangelho da graça de Deus estiver estabelecido por completo dentro de mim, quando este evangelho da graça de Deus estiver enraizado no meu espírito, ele se tornará a minha própria vida. Ele se tornará os meus pensamentos. Ele governará o meu mundo emocional. Ele vai me dirigir em todos os caminhos desta vida. Este conhecimento do evangelho me manterá em liberdade. E eu vou entrar numa dimensão profunda que só o evangelho da graça de Deus faz por mim. E aí eu vou entender o que é estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E isso vai trazer para mim uma grande segurança. Isso vai trazer para dentro de mim uma grande confiança. Isso vai trazer para dentro de mim essa vida em abundância que o evangelho nos traz. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um cooperador, uma voz que vai auxiliar na sua caminhada de fé e vai trazer conhecimento e liberdade que o evangelho da graça de Deus nos proporciona. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, o mesmo texto, Romanos capítulo 1. Vamos ler novamente versículos 16 e 17, que diz, Paulo está dizendo isso: pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela sua própria fé. Então, quando Paulo fala, não me envergonho do evangelho, eu tenho que repetir isso muito. Paulo era um judeu, nascido debaixo da lei. Quanto à lei, ele mesmo diz a respeito dele, ele era fariseu, rigorosíssimo. Paulo nasceu debaixo da lei, foi instruído a respeito da lei, teve todo aquele conhecimento do Velho Testamento. Era alguém que zelava pela lei, pela religião nacional que era o judaísmo. Mas quando ali em Atos 9 ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo se revelou a ele, ele passou a ter uma nova dimensão de compreensão a respeito de Jesus Cristo, e ficou bem definido no coração e na mente dele que toda aquela velha aliança, todo o Velho Testamento, toda aquela história do povo judeu, todo aquele judaísmo, aquilo não era evangelho. Aquilo era somente a história do povo judeu, as leis dadas por Deus para o povo judeu, não para os gentios.
E que na cruz, quando Jesus Cristo diz, está consumado, toda aquela velha aliança acabou. Todo aquele sistema religioso acabou na cruz, porque da cruz para frente se começa uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, ele sabe que é Evangelho. Ele sabe o que acabou na cruz. Ele escreveu nesta mesma carta, Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei, o fim daquele sistema todo, é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então fique bem claro na tua mente, no teu coração. Quando Paulo fala do Evangelho, Paulo não tem nada em mente a respeito do judaísmo. Paulo agora fala do Evangelho baseado numa revelação que o próprio Senhor Jesus Cristo trouxe a ele. Repetindo, Paulo sabe que o judaísmo acabou na cruz e que da cruz para frente é estabelecido no sangue de Jesus uma nova aliança. Eu faço uma pergunta para você. Você já sabe disso? Você já sabe que a velha aliança acabou na cruz? Aquelas histórias de Gideão são bonitas, a história de José é bonita. A história de Moisés abrindo o mar vermelho é bonita. História daquele povo da velha aliança tem muita história bonita, mas aquilo não é evangelho. Aquilo é história do povo judeu. E tudo aquilo acabou na cruz. Você sabe disso? Então, quando eu entendo isso, isso é bem definido dentro de mim. Então eu entro nesta nova aliança, eu descubro o que é o evangelho da graça de Deus. E qual é o centro deste evangelho? Vamos ler lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, recapitulando as mesmas coisas. Eu tenho que repetir muito isso, para que você, que é uma pessoa que nos acompanha, que está inscrita em nosso canal, que acompanha constantemente estas lives, esses vídeos, para que você seja bem definido e tenha bastante clareza que tudo depois da cruz se fez novo, é a nova aliança no sangue de Jesus. E qual o centro deste evangelho? Paulo fala, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Então o que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós e nos deu gratuitamente. O que é a palavra da cruz? É aquilo que termina na cruz e aquilo que vem depois da cruz. O que é a palavra da cruz? É o ensino do Novo Testamento no sangue de Jesus Cristo. Então Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Então não esqueça isso, a palavra da cruz é poder de Deus. Versículo 23. O que Paulo pregava? Olha, isso aqui são palavras de Paulo. Não vamos acrescentar e nem tirar nada do que está escrito aqui. Então o que Paulo pregava? Versículo 23 ele fala, mas nós pregamos. Responde Paulo, eu vou perguntar, o que você pregava, Paulo? Mas nós pregamos, ele responde, Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, o que Paulo pregava? Cristo crucificado. Agora, olha o que ele fala, o que é o Cristo crucificado. Ele fala que era poder de Deus, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então preste atenção, aquele Cristo crucificado que Paulo pregava. Paulo fala que aquilo que aconteceu na cruz é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Paulo sabia que tudo que o homem precisava para ser salvo, justificado,
ser feito um filho de Deus, redimido, herdeiro de Deus, selado com o Espírito Santo, comprado pelo sangue da cruz. Paulo sabia que tudo isso veio daquela morte de Cristo na cruz, do Cristo crucificado, e nos foi dado gratuitamente. Então vou ler de novo. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo crucificado. Na ótica de Paulo, o que é o Cristo crucificado? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Nesta mesma carta, capítulo 2, versículo 1, olha o que Paulo fazia. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. O que Paulo está explicando? Quando ele foi aos Coríntios, o que ele pregou, o que ele ensinou para os Coríntios? Ele não usou ostentação de linguagem, ele não foi contar a historinha de alguém, ele não usou palavras persuasivas da mente humana, de sabedoria humana. Ele anulou tudo isso. Ele só demonstrou o quê? Paulo fala, decidir nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então o que Paulo ensinou aos Coríntios? A palavra da cruz. Para que Paulo só falou isso? Então ele responde no versículo 5, para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus, o Cristo crucificado é o poder e a sabedoria de Deus, e eu entendendo isso, a minha fé não vai se apoiar em sabedoria humana, vai se apoiar aonde? No poder de Deus. Então Cristo crucificado é o centro do Evangelho. Ele sendo o centro do Evangelho, as verdades do Evangelho saem como um leque, elas se abrem, o Evangelho se abre em várias verdades. Cristo é o centro. A nossa vista está posta em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E desta verdade, Cristo, o centro, saem todas as outras verdades do Evangelho, nas quais nós temos trabalhado e falado com paciência, para que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de uma dessas verdades que está no Evangelho. Vamos abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. E Paulo vai revelar que nós temos armas, mas não são armas carnais. Então vou ler aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vamos ler versículos 3 a versículo 5, que diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir. Agora Paulo apresenta três coisas aqui. Essas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir. Primeiro, fortalezas. Segundo, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora Paulo apresenta uma aplicação aqui. O que ele diz? Levando aprisionado, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repare bem, não é a minha obediência, mas a obediência de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz, aquilo no qual ele foi obediente para que se completasse a obra perfeita na cruz. Então Paulo apresenta três coisas aqui, fortalezas, apresenta sofismas e apresenta altivez.
E onde é que essas coisas estão? Onde é que estão as fortalezas? Onde é que estão os sofismas? Onde é que estão as altivez? Então Paulo fala, ele leva cativo todo o pensamento, dando a entender o quê? Que estas coisas estão na mente das pessoas. As fortalezas estão na mente das pessoas. Os sofismas estão na mente das pessoas. E a altivez está na mente das pessoas. Entende? Que vem em forma de pensamentos, de sabedoria humana. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre cada uma delas. O que é uma fortaleza? É um lugar de resistência. Se nós formos ver a história do Brasil colonial, aqui no Brasil foram construídos em locais estratégicos fortes, fortalezas. Com qual finalidade? Ali eles punham seus canhões, construíam muralhas grandes, e se viesse algum invasor na terra brasileira, eles iam combater o invasor através dessas fortalezas. Haveria uma resistência contra o invasor que viesse. Então, o que é uma fortaleza na mente? Presta atenção. É uma coisa que foi embutida na nossa mente há anos seguidos. Vamos ver isso de forma religiosa. São coisas religiosas que puseram na minha mente anos seguidos. E aquilo se estabeleceu de tal forma na minha mente que oferece resistência a tudo aquilo que vem contra ela. Essas coisas religiosas, elas foram tanto embutidas na minha mente durante tanto tempo, que quando a verdade vem, essas fortalezas que foram postas na minha mente, eu estou falando no quesito religião, pela religião elas se tornam um agente de resistência à verdade. Onde estão essas fortalezas? Na mente das pessoas. Como elas foram postas aí? Através da religião que não é o evangelho da graça de Deus. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso, vamos trazer isso para a prática. Vamos supor que você que teve esclarecimento sobre o evangelho da graça de Deus, você sabe que o fim da lei é Cristo, tudo aquilo acabou na cruz. Você sabe que a velha aliança já acabou na cruz. Aí você encontra o irmão e ele ainda guarda o sábado. Ele ainda vive no Velho Testamento, fazendo aquelas coisas da velha aliança. Na mente dele ainda, a lei está em pé. Então você chega para ele e cita, por exemplo, Romanos 10:4. Olha, meu irmão, a velha aliança acabou na cruz. O fim da lei é Cristo. Isto tudo acabou. Ele vai olhar para você, vai manifestar a fortaleza que está na mente dele. Durante anos ele ficou numa igreja que se pregava que tinha que guardar sábado. Durante anos ele ficou num lugar que só pregou o Velho Testamento, encheu a mente e o coração dele de lei. Construir uma fortaleza religiosa, eu tenho que guardar a lei, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que viver debaixo da lei de Moisés. Quando ele ouve você falando que tudo isso acabou, a fortaleza que está na mente dele imediatamente vem para fora, ele vai conjecturar, ele vai distorcer as coisas do evangelho e vai dizer que não é bem assim, que não é bem essa verdade, que o sábado ainda precisa ser guardado. E você que conhece a verdade, que já foi liberto, essa fortaleza já foi destruída na tua mente, você sabe da verdade, mas você vai ver que na mente dele existe um monte de oposição. Existe uma fortaleza que controla a vida dele, que se põe contra a verdade, cria um véu na mente dele, e ele não consegue entender que a velha aliança acabou na cruz, que o fim da lei é Cristo. Ele ainda está preso. Para ele, tem que se guardar sábado. Para ele, não acabou a lei. Para ele, a velha aliança está em vigor, ele tem uma enorme fortaleza na mente dele. E quando a verdade do evangelho chega, essa fortaleza se torna
um campo de ação de resistência contra a verdade. Porque aquilo foi posto anos na mente dele. A fortaleza está lá na mente dele. E a fortaleza, ela resiste contra a verdade. Que outra fortaleza? Eu estou dando exemplos práticos aqui para que você entenda. Você leu lá Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Se você já teve os olhos do coração iluminados, você sabe que você já foi liberto do império das trevas. Está escrito isso. Se eu for na velha aliança, eu não vou ver essas verdades, porque essas verdades só aconteceram depois que Jesus morreu na cruz. Então, para você que teve os olhos do coração iluminados, você sabe que já é um liberto do império das trevas. Você sabe que não precisa de imposição de mãos, não precisa de corrente de libertação, não precisa de campanha de libertação, não precisa subir no monte para ser liberto de nada. Para você isso já está definido. Agora você encontra um irmão, presta atenção, que não tem clareza a respeito de Colossenses 1,13. Aí você chega para ele com a maior alegria: irmão, você já é um liberto do império das trevas. Se você creu em Jesus Cristo, você já foi liberto do império das trevas e transportados para uma outra dimensão. Você já está livre. Ele vai olhar para você. Aí a fortaleza vai se manifestar. Por quê? Porque ele está num lugar que fala que ele precisa ser liberto o tempo todo. Ele põe a mão na cabeça, expulsa o diabo dele toda semana. Ele está num lugar que só prega diabo de manhã, à tarde, à noite. E vigia porque o diabo está no teu telhado. Isso aí construiu nele uma fortaleza enorme, enganosa na mente dele. É isso que ele crê. A vida dele é só ver diabo, é só ver superstição, é só ver demônio, é só ver essas coisas, porque ele está num culto, em lugar que só fala de diabo. Aí ele vê aquelas manifestações da carne, ai, é o diabo. A vida dele é isso aí. Aí você chega e fala: meu irmão, você já foi liberto do império das trevas. Sabe o que você vai ver? A fortaleza estava na mente dele. A fortaleza que vai resistir à verdade. Aquela mentira religiosa que foi entuchada, embutida na mente dele anos. Criou-se uma fortaleza. E aí o que vai acontecer? Você vai falar: já fomos libertos do império das trevas. Mas na mente dele, imediatamente essa fortaleza vai se pôr contra a verdade. Vai se pôr contra a verdade. Ele vai dizer: não é bem assim. Mas e aquele demônio? Olha, na igreja eu vi uma irmãzinha. Olha, aconteceu. Ele vai vir com coisas que nem na Bíblia estão. E ele não vai acreditar no que você está dizendo. Por quê? Porque na mente dele foi posto uma fortaleza religiosa. E ele não consegue entender a verdade. A fortaleza que está na mente dele se opõe à verdade. Se opõe à verdade. Olha, você pode chegar para ele e falar: olha, o diabo já foi despojado e aniquilado na cruz. Ele vai falar: não. Ele não é capaz, por mais que ele leia esses textos, ele não é capaz de compreender, porque a fortaleza está na mente dele. Vocês estão entendendo isso? Será que você está entendendo isso? E quando você fala com a maior alegria: nos libertou do império das trevas, o diabo já foi aniquilado na cruz, imediatamente a fortaleza que foi posta há anos na cabeça dele, ela vai reagir e vai ser contra a própria verdade. Contra a própria verdade. E consequentemente a mente dele vai mantê-lo debaixo dessa fortaleza, escravizado ainda por muito tempo. Que outro tipo de fortaleza? Deixa eu mexer com vocês. Uma pessoa ficou na igreja o tempo todo. Disseram para ela assim: ó, se você não der o dízimo, o devorador vai te pegar. Se você não for dizimista, a maldição de Deus vai vir sobre você. Você é ladrão, vai perder a salvação, vai para o inferno, né?
E a pessoa ficou enclausurada com isso na cabeça, com esse Malaquias 3, uma vida inteira. Lá na igreja que ela estava, marcaram o nome dela, tinha lá um cartãozinho, eu estava lá no computador, fulano de tal, deu dízimo esse mês, deu dízimo outro mês. Aí um dia ele não consegue dar o dízimo, está lá, está em débito, alguém vem e cobra ele. Mas ele fala, eu precisei comprar um remédio para minha filha, só tinha o dinheiro do dízimo para dar o remédio. Aí vamos falar assim para ele, olha, você está debaixo de maldição. O devorador vai vir sobre a tua vida, você está debaixo de maldição. Isso aí falaram anos na cabeça dele. Então ele dá dízimo por medo. Ele dá dízimo porque é acuado, porque tem um relatório na igreja, porque tem um cadastro lá na igreja que oprime todo mundo a ser dizimista. Se não for, vão falar para ele que ele até perdeu a salvação. Olha, isso é sério que eu estou te dizendo. Aí você encontra uma pessoa dessa e fala assim, ô meu irmão, dá um abraço, está tudo bem. Você sabia que Malaquias 3 acabou na cruz? Aquilo foi escrito para o povo judeu, dado para os sacerdotes, para o povo daquele tempo, que na cruz o fim da lei é Cristo, você não precisa mais ser dizimista. Não, imediatamente ele não vai entender isso. Por quê? Porque foi posto uma fortaleza, falaram tanto Malaquias 3 na cabeça dele, dominaram a mente dele, puseram o nome dele no cadastro da igreja, cobram ele mensalmente, enfiaram tanto isso dentro da cabeça dele. Quando você fala assim, olha, acabou isso na cruz, imediatamente a fortaleza que está lá vai se levantar e vir contra você e dizer que não é verdade, que tudo isso ainda está acontecendo, que tudo isso, não, você está mentindo, o diabo é o pai da mentira, vou falar isso para você. Você percebe que a verdade vem, mas aquele terror que puseram na mente dele, aquele terror de anos de cobrança que mantiveram ele acuado. Quantas vezes ele precisou daquele dinheiro para ajudar até a mãe? Eu conheci uma moça que a mãe dela passava necessidade, ela falava, não, primeiro eu vou dar o dízimo, dava o dízimo e não ajudava a mãe, que passava a necessidade, escravizada por essa fortaleza na mente dela. Então quando você fala a verdade, você vai ver que a fortaleza vem para fora, e ela se põe totalmente contra a verdade. Você está entendendo que é uma fortaleza? São mentiras que foram postas na mente da pessoa através da religião, usando a própria Bíblia. São textos do Velho Testamento que foram postos na mente da pessoa como se fosse o Evangelho, usando a verdade que é a própria Bíblia. E massacraram a mente, as emoções dessas pessoas durante anos. Criaram fortalezas terríveis na mente dela. Quando a verdade chega para elas, elas estão tão dominadas pelas fortalezas que as fortalezas dominam a vida dela e elas se põem contra a própria verdade. Se põem contra a própria verdade. Eu vou ter que ir um pouquinho mais para frente sobre fortaleza. Por exemplo, nos foi ensinado uma vida inteira que se nós dermos uma mancadinha, nós vamos perder a salvação e ir para o inferno. Fala a verdade. Falavam assim, ó, vigia, irmão, jejum, irmão, sobe no monte, irmão, desce do monte, paga o preço, irmão, dá glória, irmão, se deu uma mancadinha, não dá brecha, porque se deu brecha vai perder a salvação. E durante anos destruíram a mente de milhares e milhares de pessoas, dizendo o seguinte, que a responsabilidade da salvação é sua, você que tem que manter essa sua salvação. Se você der uma mancadinha, você vai perder a salvação. Durante anos, tem gente que está 50 anos dentro de uma igreja, acredita nisso ainda, não entende a obra de Cristo na cruz. E durante anos, foi posto isso na mente dela, levantar essa fortíssima fortaleza. Se você der uma mancadinha, se você não pôr essa roupa, se você deixar de dar o dízimo, se você não jejuar, se você não está na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo 3 vezes, você vai perder a salvação.
E quanta gente foi destruída, está destruída com esse pensamento. Não é verdade? Aí quando você chega lá e lê Romanos 8:1, agora pois, nenhuma condenação existe para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação existe. Olha, você lê lá Colossenses 2, 13, 14 e 15, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial. Cristo encravou totalmente na cruz. Tudo está pago na tua vida, os teus pecados foram pagos, presente, passado e futuro. Cristo pagou até o fim da tua existência nesse corpo de carne, está pago. Não há mais condenação, você está em Cristo, você é uma pessoa salva, você nunca mais vai perder a salvação. Quando você fala isso com uma pessoa assim, na hora é capaz de ela falar assim, está amarrado, sói, né? Porque a fortaleza de perder a salvação a mente dela foi tão massacrada, né? Perdia-se a salvação até se pusesse uma certa roupa. Em determinado tempo aqui no Brasil, até se cortasse a mulher a pontinha do cabelo, perdia a salvação. Se não usasse paletó e gravata, se usasse um paletó que tivesse um racho aqui, perdia a salvação. Não é? Não faziam até carteirinha para tomar a Santa Ceia? Se não tivesse o carimbo do dízimo na carteirinha lá, você era proibido de tomar a ceia, não é verdade isso? E perdia a salvação. Olha a fortaleza. Aí você lê Romanos 8:1. Você fala que Cristo já fez a obra perfeita na cruz. Você fala que ele já disse que está tudo consumado. Que aquilo que é nascido do Espírito é Espírito, não morre mais e nunca mais vai ser condenado. O que ele vai fazer? Vou repetir, essa pessoa foi tão massacrada, foi tão triturada, que a fortaleza se levanta e ela não consegue entender que a salvação é eterna, não se perde, que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. A fortaleza está tão enfronhada na entranha da mente dela, criou-se um campo de resistência à verdade tão grande ali, que ela não consegue acreditar que a salvação foi nos dada gratuitamente e não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ela não consegue acreditar nisso. Quando você fala isso para ela, a fortaleza que está na mente dela vem contra a verdade e ela fica privada de conhecer a verdade. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Quantas coisas no passado que nos ensinaram que parecia que era e não era. Quantas coisas em nome de Deus que nos levaram a fazer, que a gente acreditava de todo o coração, que hoje, entendendo o Evangelho da Graça de Deus, nós vemos que não era. Então o que Paulo está dizendo? Que embora andando na carne, mesmo andando na carne, olha que a carne é um mundo de engano. A carne possui um mundo emocional que é um universo de coisas enganosas. A carne produz tantos pensamentos mentirosos, é um universo de coisas mentirosas. Mas Paulo fala, mesmo andando na carne, mesmo ainda preso num corpo contrário, nós não militamos segundo a carne, nós estamos agindo segundo a voz da carne. E ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas para destruir o quê? As fortalezas, isso que até agora nós estamos falando. Vamos para outra, para a segunda agora, anulando-nos sofismas. Essas armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas, anulando sofisma. O que é um sofisma? É através da religião, é eu criar uma ilusão na tua cabeça. É criar uma ilusão. O que é um ilusionista? Ele trabalha e cria cenários de uma forma que quem está na plateia acredita que aquilo é verdade.
não é? Acredita que aquilo é verdade e não vê algo estranho trabalhado de forma sutil que está por trás daquilo. Então o que é um sofisma? São ilusões que a pessoa pega a Bíblia, que é a palavra de Deus, e cria na mente das pessoas. Cria ilusões na mente das pessoas. E essas pessoas se tornam fáceis de ser manipuladas por essas ilusões criadas na mente da pessoa. Vamos a uma delas? Vamos a uma delas? Quando eu falo essas coisas, eu não estou com raiva de ninguém. Eu não quero prejudicar ninguém. Não sou contra ninguém. Entende? O que me interessa é que essa gente simples que está do outro lado, essa irmãzinha que já sofreu na religião, esse irmão que foi escravizado há tantos anos, esse jovem que está sendo sugado dentro de uma igreja, não está nem estudando por causa do ministério que deram para ele dentro da igreja, ele pode até estudar para se consagrar a Deus, uma consagração mentirosa. Quando eu falo essas coisas, eu não sou contra ninguém. Eu sei, eu conheço as pessoas, eu sei que falando assim eu vou libertar muita gente simples. Você quer ver uma ilusão? Olha, meu irmão, vamos fazer a fogueira santa de Israel. Então o que é a fogueira santa de Israel? Olha, você vai pegar o seu tudo, olha, presta atenção. Você vai pegar todo o dinheiro que você tem, se você tem poupança, você vai pegar, vem do teu carro, traz o dinheiro para a igreja. Você quer ter a vida transformada, você quer prosperar, quer dar a volta por cima, quer ter uma vida em abundância, então você tem que se sacrificar. Aí eles vão contar a história que Abraão sacrificou Isaac, e nem sacrificou, Deus devolveu Isaac para Abraão e substituiu Isaac por um cordeiro que era um tipo de Cristo. Então você vai ser trabalhado na sua mente 1 mês, 2 meses, todos os cultos de todos os momentos vão falar da fogueira santa de Israel, você tem que dar o seu tudo, aí vão trazer lá um falso testemunho, olha, eu dei o meu tudo, agora eu tenho uma lancha, eu tenho uma cobertura, eu tenho 2 apartamentos, gozado que em 6 meses o cara ficou bilionário assim, ganhou todo esse dinheiro. Então vão trabalhar na tua mente que você der o seu sacrifício, a sua oferta, vão trazer testemunhos, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aparece alguém que você não sabe nem quem é, ou vão pôr uma tela para você de alguém que você não sabe nem se é verdade, e aparece, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí vou mostrar um carro, vou mostrar uma casa, vão falar que essas coisas são as grandezas de Deus, e vão trabalhar na mente, vão criar ilusão na mente da pessoa, durante muito tempo. Mas qual a finalidade por trás disso? É tomar o dinheiro das pessoas. É tomar o que elas têm. Elas têm que dar tudo para depois Deus trazer uma riqueza para ela de volta. Então essa pessoa vai ser trabalhada. Um ilusionista com a palavra de Deus. Um ilusionista com a palavra de Deus vai estar lá criando ilusão na cabeça da pessoa. Aí vai chegar aquele dia, olha, vai chegar aquele dia, está chegando pessoal, está chegando, aquela malhação, você entende como é. Aí quando chega aquele dia, a coitada da pessoa, ela foi tão acuada durante uns 2 meses, ela foi tão oprimida, ela já deixou de pensar, porque ela acredita que aquela pessoa que está fazendo isso é um homem de Deus, ela acredita que isso é verdade. Ela vai pegar o que não tem. Olha, gente liga para mim, pegaram lá o cheque especial para dar essa tal de fogueira santa, pediram dinheiro emprestado, acreditando que fossem ficar rico. Gente que vendeu o que não podia vender para ter dinheiro para dar nessa tal de fogueira santa. Essa mentira que não existe, criada por sabedoria humana, por ganância. E deram tudo que tinha. Deram tudo, ficaram sem nada. Aí depois que o tempo passa, o milagre não vem, a riqueza não veio, aquela prosperidade que prometeram não veio, o pastor da igreja já foi embora, chegou outro.
né? Que nem conhece você, ele vai começar de novo a fogueira santa. E foi plantada na mente das pessoas uma ilusão. Isso é um sofisma, é criar na cabeça das pessoas ilusões, e elas passam a acreditar que é verdade. Elas passam a acreditar que é verdade. Será que você está entendendo isso? E elas vão se tornar uma massa de manobra, massa de manipulação. Elas vão se tornar gente que vai ser explorada em nome da fé, gente que vai ser enganada. Isso aí vai destruir a vida delas. Nesses locais tem milhares e milhares de gente que foram destruídas, gente que foram escravizadas, exploradas em nome de Deus, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, meu irmão? O que é um sofisma? É alguém que se diz de Deus com a Bíblia na mão. Eu estou falando na questão de religião. É criar uma ilusão na tua cabeça, e para você aquilo passou a ser verdade. Para você aquilo passou a ser verdade. Eu quero ler um texto aqui que nós lemos um dia desses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. E ele fala, vou ler o versículo 6 até o versículo 8. Ele diz assim: como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele edificados, nele firmados na fé, nele radicados, tal como fostes instruídos. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês não receberam Cristo de todo o coração. Então você tem que andar radicado nele, enraizado nele, edificado nele, olhando para ele. Não mude os olhos para outras pessoas, não tire o seu foco da obra perfeita do Cristo crucificado, não tire o seu foco disso. Olhe para as cartas de Paulo, esteja focados nela, não tire os olhos dessas coisas. Aí ele traz um alerta, ele diz no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias, as sutilezas, tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, permaneça radicado em Cristo, agarrado nele, firmado nele, construído, fundamentado nele. Não deixa ninguém enganar você com as filosofias, as sutilezas. O que é a sutileza? São esses sofismas. Olha, se você der uma oferta de R$500, você vai levar essa chavinha aqui. É a chave da sua casa própria. Eu subi no monte, ela está ungida em nome de Jesus. E quem der essa oferta vai ter a casa própria. E planta na mente da pessoa uma ilusão. Essas são as sutilezas. Essas são as sutilezas, e o que mais você vê hoje aqui neste Brasil, e fora dele também, é essa sutileza, essa mentiraiada que vem por esses programas que se diz evangélicos de televisão, por essas programações de rádio, enganando o povo, dando fronha do Salmo 91 para ele ter um sono de paz, mandando as pessoas trazer nó, uma camisa com nó, que significa a vida dela, e vai levar lá e vai ser desamarrada a vida dela. Dando 7 elementos num saquinho plástico com água para tomar um banho de descarrego para libertar a vida dela. O que mais você vê são essas sutilezas mentirosas, essas ilusões plantadas por pessoas que estão com a palavra de Deus na mão, na mente de outros. Isso aí são sofismas. Então o que Paulo está dizendo? As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular os sofismas. E vamos para a última agora, que Paulo fala. Ele fala assim, vou ler de novo. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
são poderosas em Deus para anular fortalezas, destruir fortalezas, anulando sofismo e toda altivez que se levanta o quê? Contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? A primeira coisa que a gente tem que entender, a nova aliança, o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, é nisso que nós cremos. Nós não cremos em outra coisa. Não interessa a nossa opinião, não interessa o nosso ponto de vista, não interessa o que nós achamos ou deixamos de achar. O que interessa é o que está escrito, e se está escrito é assim. Eu não posso dizer, não é bem assim. Se Romanos 8:1 ele fala, agora não há condenação para os que estão em Cristo, significa que nunca haverá condenação para aqueles que estão em Cristo. Essas são salvos eternamente. Não interessa a minha opinião, eu não acho assim, eu não acho bem assim, eu discordo disso. Não, isso aí não interessa. O que vale para nós é o que está escrito. Se está escrito é verdade. Não está escrito, pode ter vindo um anjo do céu e dizer um monte de coisas. Não está escrita, não é verdade. Não interessa se essa irmãzinha diz que vai ficar 2 dias trancadas lá num quarto e vai orar a Deus, e depois ela sai dizendo lá, Deus me revelou isso, eu vi aquilo, aí põe no zap a falsa revelação, e um monte de crente criança, desculpa eu brincar com você, esse crente tonto, vai acreditar que a mulher viu isso, que o homem viu aquilo, aí vem essa enxurrada de áudio dizendo de coisas do tempo do fim, que Deus revelou isso, que vai vir a escuridão na terra, os 3 dias de escuridão, que no dia 8 ou 9 de agora de maio, vai ter 6 dias de escuridão, e para todo mundo comprar vela, porque vai escurecer. Que besteirada é essa? Está escrito é verdade, não está escrito não é verdade. Então o que é altivez? São coisas que a gente põe acima da palavra de Deus. São pensamentos, revelações de pessoas, esse monte de parafernália pentecostal que eles põem acima do que está escrito. Eles põem acima da palavra de Deus. E na mente das pessoas isso passa a ser verdade. Quando na realidade é uma altivez. Eu quero, com a minha altivez, elevar o meu ponto de vista, a minha opinião, a minha visão, a minha revelação acima das Escrituras. Aí Paulo fala o quê? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o que Paulo fazia? Paulo aprisionava todas essas coisas. Paulo capturava as fortalezas, Paulo capturava a altivez, Paulo capturava todos os sofismas e levava tudo preso à obediência de Cristo. Agora o que é a obediência de Cristo? Como é que eu vou destruir essas fortalezas? Como é que eu vou eliminar? Como é que a minha mente vai ser solta? E vai ser solta. Como é, pastor, que isso pode acontecer comigo? Eu não vou responder agora. Vou responder na próxima live. Tá bom? Então, vamos terminar onde nós começamos. Romanos, capítulo de número 1, onde Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para Paulo, o que era o poder de Deus? Era o Evangelho. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela sua própria fé. Então Paulo sabia claramente o Evangelho não é velha aliança. O Evangelho acabou na cruz. Que da cruz para frente se inicia o Novo Testamento no sangue de Jesus. Então nós vamos ficando por aqui. Foi uma alegria estar aqui com você, alcançar o teu lar, o teu coração, a tua mente com essas palavras. E na próxima live nós vamos falar como destruir essas fortalezas. Um abraço forte
Vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.